A mãe de Conceição, que ficou chocada com as coisas maldosas que a filha estava dizendo, quase de forma automática, levantou a mão e lhe deu um tapa no rosto. Ela nunca havia batido em nenhuma de suas filhas e aquele tapa doeu mais nela do que em Conceição. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Conceição nasceu em Lajeado do Bugre, Rio Grande do Sul. Ela era a mais nova de 3 irmãs, sua irmã mais velha se chamava Carmen, a do meio se chamava Cleide e elas moravam com sua mãe. As irmãs de Conceição eram pessoas tranquilas, mas Conceição não. Desde criança ela era uma criança muito complicada. Enquanto suas irmãs dividiam os brinquedos e brincavam tranquilamente juntas, Conceição era do tipo que sempre queria o brinquedo que outra criança estava brincando. A mãe de Conceição via aquele comportamento como algo natural e dizia que ela era assim por ser a mais nova, então era natural ela ser a mais sensível e dependente. O tempo foi passando e, mesmo com Conceição sendo considerada uma pessoa difícil de lidar, ela foi aprendendo a respeitar suas irmãs e sua mãe, mesmo que no seu íntimo ela pensasse que sua mãe e irmãs não eram tão bonitas ou inteligentes quanto ela. Uma coisa que Conceição desde sempre gostou foi costurar. Ele pegava agulha, linha e retalhos de panos e costurava roupinhas para as suas bonecas desde que se entendia por gente. Ela passava horas escolhendo qual era o melhor tecido, a cor de linha que combinava e qual peça do vestuário seria confeccionada. Suas irmãs sempre pegavam quaisquer roupas surradas que tinham e davam para ela criar novas roupinhas. Logo, esse amor por costurar retalhos foi se modificando em um amor por moda. Conceição adorava ir às bancas de revista e ficar olhando todas as capas de revistas com pessoas vestidas com todo tipo de roupas diferentes. Então, sua mãe passou a comprar revistas assim para ela. Conceição, como todos esperavam, adorou ter em mãos as imagens daquelas roupas bonitas. Ela começou a dizer que aquelas roupas eram lindas e que aquelas pessoas eram lindas também. Sua mãe achava bonitinho uma criança tão pequena já ter tanta personalidade a ponto de escolher qual seria a sua profissão tão cedo. Porém, o amor não permitia que ela visse um pequeno detalhe. Conceição não dizia que queria ser como aquelas pessoas, ela disse que era como aquelas pessoas. Conceição, apesar de amar as irmãs, não respeitava seus espaços particulares e nem achava que devia respeitar. Ela entrava nos quartos das irmãs, bagunçava procurando qualquer coisa que fosse do seu interesse e pegava o que achava bonito, sem pedir. Um dia, sua irmã mais velha estava atrasada para a escola e entrou no quarto apenas para pegar a mochila que tinha esquecido em cima da cama. Mas, quando entrou no quarto, tudo estava bagunçado, gavetas abertas e pertences jogados para todos os lados. Carmen ficou tão nervosa que saiu do quarto gritando e batendo nas coisas. Conceição só não levou uns tapas da irmã pois ela saiu correndo e se escondeu. Porém, o que deixou Carmen mais nervosa do que toda essa bagunça foi que, com a confusão, ela não tinha conseguido encontrar seu hamster de estimação. Ela foi para a escola mesmo assim, pois a mãe só deixava que as filhas faltassem se estivessem doentes. Mas, quando Carmen voltou para casa à tarde, seu hamster ainda não havia aparecido. Ela pediu para sua mãe e irmãs lhe ajudarem a procurar o animalzinho, e assim elas fizeram. Foram horas procurando, mas não conseguiram encontrá-lo. Então, quando já era tarde, todas tinham ido descansar para o dia seguinte, exceto Carmen, que se mantinha acordada procurando seu amado pet. Então, todas foram acordadas por um grito. Carmen achou seu hamster no meio da bagunça, ela o pegou feliz por tê-lo achado, mas logo percebeu que ele não se mexia. Sua mãe e irmãs foram ao seu encontro e a abraçaram dizendo que sentiam muito por terem perdido um pet que estava com a família há 7 anos. Carmen, nervosa, disse que o hamster não tinha se perdido e sim que Conceição tinha feito uma bagunça e ele não conseguiu sair e acabou sufocado. Ela conta que achou o hamster numa pilha de roupas. Ela chorava e olhava para Conceição, magoada e esperando um pedido de desculpas. Mas, Conceição, indiferente, deu de ombros e disse: "É só um hamster." A mãe olhou para a filha, descrente que ela tinha dito algo tão frio. Mas, Conceição continuava indiferente. Ela então disse: "Conceição, minha filha, você precisa se desculpar com sua irmã." Conceição disse que ela não tinha feito aquilo, ela só queria as roupas, não tinha feito nada com o hamster. "Eu sei que não foi por querer, mas, mesmo assim, minha filha." Conceição então se desculpou com a irmã. Não tinha sido mesmo a sua intenção, ela nem tinha percebido que o hamster estava no quarto.
Ela também amava o Pet e também estava triste por ele ter morrido, mas naquele momento ela entendeu algo sobre si mesma. Ela percebeu que às vezes, quando tentava conseguir alguma coisa, alguém podia se ferir no caminho. Algumas coisas poderiam não sair do jeito que ela esperava, mas o que importava é que ela iria conseguir essa coisa no final. Pois, com toda a comoção da morte do hamster, ninguém tinha percebido que ela tinha roubado o perfume da irmã. Fizeram um funeral para o hamster no quintal, usando uma caixinha de leite. Na lápide improvisada escreveram Morango, o nome do hamster, pois morango era o que ele adorava comer. Quando todos saíram, Conceição ficou lá e chorou de saudades do hamster, mas só quando sua família já tinha entrado em casa. Conforme foram crescendo, as irmãs de Conceição se interessavam cada vez mais por animais e acabaram estudando veterinária. As duas começaram a trabalhar no mercadinho, não ganhavam muito, mas era o suficiente para pagar o curso. Conceição começou a se distanciar das irmãs, ela não admitia para elas, mas sentia certa inveja do relacionamento das duas. Ela também sentia que as irmãs preferiam ficar entre elas e que não a queriam por perto, sempre achou que elas a excluíam. Já as irmãs achavam Conceição muito diferente delas e o incidente com o hamster só fez tudo piorar. Então, inevitavelmente, Conceição acabou se isolando. Antes das três cortarem relações, Cleide chamou Conceição para uma conversa. Ela disse para a irmã que amava muito e que Carmen também amava, mas também disse a Conceição que ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Disse que ela sempre tratava as pessoas com petulância, como se fosse melhor do que elas e que isso não facilitava que as pessoas pudessem se aproximar dela. Ela disse a Conceição que ela devia aprender a ser mais gentil, se desculpar quando magoava alguém, falar obrigado e por favor com mais frequência. Conceição ouvia tudo aquilo, mas no fundo ela achava tudo aquilo uma bobagem. Ela não precisava ser respeitada por ninguém. Ela se considerava assim superior a muitas daquelas pessoas da cidade, ela achava aquelas pessoas ignorantes e sabia que o seu lugar era na cidade grande. Então, ela fingiu que aceitou os conselhos da irmã, deu um abraço nela, mas voltou para casa e fez suas malas. Ela avisou a mãe que estava planejando começar a estudar na cidade grande. A mãe, preocupada, disse que ela podia estudar ali na cidade mesmo, mas Conceição disse que ali não existia o curso que ela queria fazer de moda. Disse que não queria estudar veterinária como suas irmãs, disse que ela seria uma supermodelo, que teria uma profissão melhor do que Carmen e Cleusa. Cansada de ver a filha agindo dessa forma imprudente, a mãe de Conceição disse à filha que a vida não era desse jeito. Disse que ela não conseguiria ir para uma cidade nova sem conhecer ninguém, sem ter uma reserva de dinheiro e sem nem saber como funcionar o dia a dia. Ela disse que o ritmo do interior era muito diferente do ritmo da cidade grande. Conceição achava que a mãe só queria deixá-la assustada, não podia ser tão difícil assim. A mãe até mesmo disse que a filha nunca sequer tinha trabalhado, não tinha experiência em acordar cedo e cumprir uma jornada de trabalho. Ela então sugeriu que a filha ficasse ali na cidade por um tempo, fosse trabalhar com as irmãs na lanchonete, juntasse o dinheiro necessário e depois fosse para a nova cidade. Ela disse que isso possibilitaria a Conceição o dinheiro e a experiência. E a falta de experiência era o que a mãe de Conceição mais temia. Ela sabia que a filha não tinha muito traquejo social, ela raramente a via conversando com alguém, só conversava mesmo com as irmãs e mesmo assim sempre acabava em discussão. Conceição disse que o trabalho no mercadinho não era para ela. A mãe de Conceição então ficou com medo de que a filha fugisse no meio da noite e alguém mal-intencionado a levasse. Ela achava Conceição muito diferente de Cleusa e Carmen. As duas já entendiam melhor sobre a vida, entendiam que precisavam lutar para conseguir o que queriam, entendiam que não era fácil sustentar uma casa e faziam o suficiente para ajudar a pagar as contas. Elas entendiam que viver demandava esforço. Já Conceição parecia tão alheia a tudo, presa em um mundo onde sua única preocupação era consigo mesma. Ela temia o choque que a filha levaria quando entendesse que a vida não era como as revistas de moda faziam parecer. Mas, ela amava. Como amava as outras duas filhas e tentando mantê-la em casa, decidiu que iria pagar o curso para ela. Ela disse que bastava Conceição achar uma escola que ensinasse algo relacionado à moda que ela iria pagar. Como Conceição ainda não parecia muito animada com a ideia, a mãe sugeriu que se ela fizesse o curso teria mais chances de conseguir um bom emprego na cidade grande. Então, finalmente Conceição sorriu e aceitou. A mãe de Conceição não sabia se teria dinheiro para o curso, mas iria tentar de tudo para manter a filha por perto.
Conceição encontrou na cidade uma escola que ensinava corte e costura e foi o mais próximo que ela achou de moda. Ela não ficou exatamente feliz, mas pensou que aquilo seria melhor do que nada. Ela falou a mensalidade do curso para a mãe e ela ficou aliviada em perceber que não seria tão caro, e que ela conseguiria pagar com a ajuda de Cleusa e Carmen. O que Conceição não contou para a mãe, contudo, é que ela havia dito um valor um pouquinho mais caro para ela. Ela não estava roubando a mãe, ela pensava, estava apenas fazendo um pé de meia, uma reserva de dinheiro para quando saísse da cidade. No começo, Conceição estava empolgada para ir às aulas, ela até vestiu sua melhor roupa, um vestido que ela mesma confeccionou baseado em fotos de um desfile que viu. Mas, assim que ela chegou na sala de aula, se decepcionou ao perceber que aquilo não parecia em nada com o que ela imaginou. Ela romantizou bastante o que seria o curso, imaginava que já iria começar as aulas criando roupas, e que suas roupas seriam lindas como as das revistas. Mas, tudo parecia lento demais, chato demais. A professora nem mesmo usava as roupas que Conceição imaginava que ela deveria usar. O curso era praticamente um grupo de mulheres que se encontrava para falar da vida e costurar meias rasgadas. Ela rapidamente ficou entediada. Quando ela chegava em casa, suas irmãs estavam descansando. O trabalho no mercadinho era corrido. Cleusa e Carmen trabalhavam muito e sempre faziam hora extra, então quando chegavam em casa apenas queriam deitar-se no sofá e assistir alguma bobagem na televisão. Mas, Conceição não reconhecia esse esforço. Ela chegava, nem mesmo perguntava como tinha sido o dia das duas ou se podia pelo menos lhe servir um café ou água e já começava a reclamar do curso. Ela dizia que o curso não era nada daquilo que ela havia imaginado, e que ela não via ali o glamour que via nas modelos. Cleusa e Carmen não disseram para Conceição que elas também pagavam o curso, e elas só aceitaram por respeito à mãe. Elas estavam tão cansadas desse comportamento mesquinho da irmã que só a ignoravam. A mãe, paciente, dizia que as coisas não eram assim, ninguém nascia sabendo, ninguém já começava o curso desenhando e costurando várias roupas, o curso era justamente para ensinar isso. Conceição, então, resolveu que daria uma chance ao curso. Na verdade, Conceição só resolveu dar mais uma chance ao curso pois quando terminasse ela poderia ir para a cidade grande com um certificado e poderia procurar emprego na área da moda. Passaram-se meses e ela concluiu o curso. Animada, ela avisou a mãe que estava pronta para a viagem. A mãe, já preparada para esse momento, respondeu, com todo carinho, que ela não poderia ir. Conceição, como sempre, não soube ouvir não. Ela questionou a mãe, disse que ela estava autorizada a sair daquela porcaria de cidade assim que terminasse aquele curso medíocre. A mãe, então, confessou que só falou aquilo para mantê-la por perto, e que nem achou que ela ainda lembrasse disso. Ela gritou com a mãe, dizendo que não iria ficar presa naquele lugar. A mãe, então, tentou abrir os olhos de Conceição dizendo que ela nem ao menos sabia para onde queria ir. Cidade grande não é um lugar, minha filha. Você só está deslumbrada com a ideia de ter uma vida igual à das revistas. Olhe ao seu redor, essa é a sua realidade, Conceição, entenda. Filha, essas pessoas que aparecem nas revistas não têm as vidas perfeitas, entenda isso. Agradeça o que você tem. De forma cruel, Conceição olhou ao redor, abriu os braços e disse: agradecer por o quê? Sua mãe sentiu o coração apertar. Conceição então gritou que nunca seria como a mãe em uma mãe solteira que não tinha conseguido nem mesmo segurar o marido. A mãe de Conceição ficou tão chocada com as coisas maldosas que a filha estava dizendo que, quase de forma automática, levantou a mão e lhe deu um tapa no rosto. Ela nunca havia batido em nenhuma de suas filhas e aquele tapa doeu mais nela do que em Conceição. Conceição sabia que tinha passado dos limites, sabia que tinha sido cruel com a mãe e que precisava se desculpar, porém, ela era orgulhosa demais e não iria implorar por perdão. Ainda mais depois que sua mãe a havia agredido. Sem dizer uma palavra ela saiu de casa. A mãe dela se sentou numa cadeira e apenas observou a filha sair de casa. Ela não disse nada pois achou que a filha fosse voltar quando percebesse o quão equivocada estava. E pensou que quando ela voltasse e se desculpasse ela iria perdoá-la, é claro, pois aquilo era apenas uma fase. O que ela não sabia é que a partir daquele dia, as coisas mudariam de forma irreversível na vida de Conceição. Do lado de fora de casa Conceição sentia uma mistura de medo e empolgação, mas no fundo ela sabia que iria se sair bem, pois ela era bem mais inteligente do que a maioria das pessoas daquela cidade. Ela sabia que quando chegasse na cidade grande, a vida sorriria para ela.
Ela calculava que em um mês conseguiria seu primeiro teste de modelo, afinal, era linda. Quando chegou na rodoviária, a primeira constatação ela não sabia para onde iria. Ela, então, comprou passagem para o próximo ônibus que iria partir, e era um ônibus que iria para São Paulo. Ela deu um sorrisinho. Sua mãe e suas irmãs se achavam tão espertas, mas não perceberam que ela, Conceição, estava roubando pequenas quantias de suas carteiras há meses. Um dia, sua mãe até deu falta de algumas notas, mas não teve coragem de acusá-la. Ela não sabia quem tinha puxado, pois definitivamente não era sua mãe e suas irmãs, elas eram muito sensíveis. Conceição se sentia mais prática. Então, para cortar de vez o laço com a vida antiga, ela decidiu mudar de nome. Abriu a revista de moda que mais amava e começou a ler os nomes das modelos em Alicia, Kathleen e Karen. Isso, Karen. E o sobrenome? Brown. Karen Brown. Novo nome, nova vida. Conceição observava pela janela do ônibus a cidade ficar para trás e quando finalmente chegou na rodovia, onde não havia mais tantas árvores e as estradas de terra foram substituídas por estradas de asfalto, ela relaxou. Ela acabou dormindo. Foi uma viagem de 5 horas, e, quando acordou, estava sozinha no ônibus e o motorista a estava chamando. Ele avisou que haviam chegado ao destino final, em São Paulo. Quando Conceição desceu do ônibus, ela foi recepcionada por uma forte tempestade. Ela não sabia, mas aquele seria o primeiro, e o menor, de seus problemas. O primeiro passo foi se estabelecer na cidade, então, ela foi atrás de um lugar que pudesse alugar. Ela se surpreendeu com o tamanho da casa que alugou, era muito pequena. Aquela já foi uma grande diferença em comparação com o interior. Então, agora era o momento de procurar um emprego. No segundo dia, no pequeno cômodo que havia alugado, ela acordou com muita dor nas costas, isso porque o colchão era tão velho e fino que era como se não tivesse nada embaixo dela e ela apenas estivesse dormindo sobre as madeiras da cama. Mas, ela não deixou aquilo lhe abalar, ela foi até uma papelaria e perguntou à senhora que trabalhava lá se podia ajudá-la com seu currículo. A mulher, gentil, disse que seria melhor ela perguntar na lan house pois era lá que os currículos eram feitos agora. Conceição, com sua personalidade grosseira, saiu sem nem agradecer, ao que a mulher gritou para ela, de nada, malcriada. Conceição logo percebeu que ali, naquela cidade desconhecida, ela precisava pisar em ovos, tratar bem, mesmo aquelas pessoas que considerava inferior a ela. Assim que chegou à lan house, como não entendia nada de computadores, pediu ajuda a um rapaz que trabalhava lá. Ele sorriu para ela e foi ajudá-la. Ele até chegou a elogiá-la e disse que uma moça bonita assim deveria ter uma foto no seu currículo. Ele ficou tão encantado com Conceição que até tirou uma foto dela para seu currículo, confeccionou o currículo todo e o imprimiu. Aquele elogio foi como um despertar para Conceição, ela entendeu que poderia usar sua beleza a seu favor no dia a dia. Ela se despediu dele com o currículo em mãos, e no currículo estava o nome Karen Brown, nome com o qual ela se apresentou a ele também. Os dias foram passando e logo aquele dinheiro que ela tinha trazido consigo foi acabando. Ela ficou brava pois percebeu que precisaria trabalhar. Era muito estranho passar os dias sem falar com ninguém, ela até sentia saudades da mãe e das irmãs. Ela pensou em ligar, mas seu orgulho ainda era mais forte. Ela, então, resolveu sair para procurar emprego. Ela decidiu ir cedo, pois assim, além de procurar um trabalho, poderia conhecer as belezas da cidade. Quando saiu de casa, ela realmente achou a cidade bonita, era uma beleza rústica. Diferente do interior, onde tudo era mais simples, menor e mais verdejante, São Paulo tinha bem menos verde, prédios enormes e muitos veículos. Mas, o que mais havia na cidade eram pessoas, muitas pessoas. Indo de um lado para o outro, sempre parecendo atrasadas. Ela tentou pedir informações para uma pessoa, que disse, rispidamente, que não tinha tempo. Conceição percebeu que nunca tinha sido tratada desse jeito, mas que já havia tratado muitas pessoas assim. Ela também achou os trens e metros muito bonitos, mas eram tantas pessoas que ela sentiu mal-estar. Ela acabou descendo em uma estação onde várias pessoas desceram, foi acompanhando a multidão e acabou chegando em um shopping. Aquele lugar, sim, fez os olhos de Conceição brilharem. Ela teve certeza de que era em um lugar como aquele que conseguiria sua grande chance. Arrumou o cabelo, desamassou as roupas e entrou. Lá dentro tudo era exatamente como ela imaginava.
pessoas bem vestidas andando de um lado a outro, comprando coisas, olhando vitrines e nas vitrines muitas, mas muitas roupas. Algumas eram as mesmas que ela já conhecia do interior, porém algumas eram exatamente aquelas que ela via nas revistas cujas modelos com aquela beleza inumana usavam e eram fotografadas. Ela se aproximou da vitrine a ponto de tocá-la, mas, quando viu uma vendedora se aproximando, ela se afastou pois não sabia que ela apenas estava vindo perguntar se podia ajudar em algo. Ela saiu andando e aproveitou para ir olhar as outras lojas e tinham várias delas, dezenas. Ela andou tanto que ficou com fome, contou seus poucos trocados e percebeu que não tinha dinheiro para comer, então só se sentou no espaço com a placa Praça de Alimentação. Ela ficou ali, só olhando as pessoas. Ela então teve uma ideia, era naquele lugar que deveria trabalhar. Ali estaria perto de conseguir um emprego em uma das lojas de roupa e quem sabe para onde conseguiria ir depois? Aquilo se tornou a sua meta. Ela sabia que não seria contratada em uma daquelas lojas de roupas, então, começou a procurar algum mercadinho, como que as irmãs trabalhavam. Ela andou, mas não encontrou. O que encontrou foram mais lugares de alimentação e, com a fome que ela estava, aquilo mais parecia uma tortura. Então, ela foi logo em uma das lanchonetes para perguntar se estavam contratando. E estavam. Quem a recepcionou foi uma moça muito gentil, chamada Alice. Assim que começou a conversar com ela, embora Alice a tratasse bem, Conceição não parava de julgar a aparência da moça em seu pensamento. Ela não a achou nada bonita e o cheiro de óleo que emanava dela era enjoativo. Porém, Conceição fez aquilo que estava se aperfeiçoando cada vez mais em fazer, em fingir ser gentil. Ela começou a conversar com a moça e percebeu que estavam precisando bastante de uma nova funcionária ali e a moça disse que podiam fazer a entrevista naquele mesmo momento se ela quisesse. Conceição disse que primeiro precisava almoçar e Alice com toda a boa vontade, disse que ela poderia almoçar ali mesmo. Conceição fez o teatro de que havia esquecido a carteira, mas Alice disse que não precisava se preocupar com isso pois ela era gerente e que ela podia almoçar com ela de graça como parte da entrevista. As duas então almoçaram ali, juntas, e quando terminaram de comer Alice iniciou o processo de entrevista. Ela perguntou para Conceição qual era o seu nome e ela lhe disse que era Karen Brown. Naturalmente, quando ela lhe entregou o RG Alice ficou confusa. Conceição então disse que iria trocar de nome pois em breve seria uma modelo famosa. Alice, achando que Conceição estava brincando, a achou muito divertida. Ela disse que tudo bem, poderia usar o nome Karen Brown, mas que na sua folha de pagamento viria o seu nome Conceição para não haver confusão. Conceição concordou. No começo, Conceição fazia muito corpo mole no trabalho e tratava os clientes com o desprezo de quem se sente superior a todas as outras pessoas. Vendo aquilo, Alice tentou ajudar, disse para Conceição que ela precisava ser gentil, então, Conceição respondeu que não aguentava ser educada com pessoas que eram inferiores a ela. Alice tinha dúvidas se Conceição estava brincando ou não, mas resolveu ser sincera com ela. Teve uma conversa franca com ela e disse que se seu comportamento não mudasse ela seria demitida pois isso estava manchando a imagem da empresa. Conceição, no dia seguinte, estava tão frustrada com as coisas dando errado em sua vida que chegou mais cedo no shopping para ficar vendo as vitrines e se animar um pouco. Enquanto estava em frente a uma vitrine um senhor se aproximou. Ele a cumprimentou e perguntou se ela gostaria de ganhar aquela roupa. Ela achou que ele estava brincando, mas falou que com certeza gostaria. Então, ele entrou na loja e disse para ela escolher o que quisesse. Conceição percebeu a forma como as vendedoras falavam com aquele senhor e logo percebeu que ele era o dono da loja. Naquela tarde ela provou tantos vestidos que se sentia vivendo um sonho. Quando saiu da loja carregada de sacolas, presentes dele para ela, ela fez questão de ir até a lanchonete pedir as contas e nem sequer agradeceu Alice por nada. Na verdade, quando Alice entregou a ela o último salário ela pegou o envelope de dinheiro e o jogou no lixo enquanto todos olhavam de boca aberta. Ela nem conseguia acreditar na sorte que teve. Ela tinha chegado naquela cidade nova há pouco mais de 2 meses e tinha conseguido tudo o que queria. É claro que ela não gostava nem um pouco daquele homem que lhe dava tudo o que ela queria, mas ela o tolerava. O nome desse homem era Quintino, ele tinha mais que o dobro da idade de Conceição e eles nunca chegaram a se conhecer melhor antes de começarem o namoro. Conceição aceitou o pedido de namoro assim como aceitou o pedido de casamento na mesma semana. Ela via aquela pressa de Quintino como uma necessidade de não perder um só momento ao lado dela. E, por ela tudo bem, ela suportaria aquele relacionamento indigesto pois, eventualmente, tudo que era de Quintino seria dela.
Quando conheceu a casa dele, ela ficou admirada com tanta riqueza. Era uma casa enorme, com piscina, salão de jogos, muitos quartos e banheiro e tinha até mesmo uma sala de cinema dentro da casa. Havia também muitos jarros de flores espalhados pela casa, cada jarro diferente do outro, lindos. Mas, o que chamou a atenção dela, com certeza, foi o closet cheio de roupas, sapatos, joias e tudo mais que ela quisesse. Em poucas semanas Conceição se acostumou com o estilo de vida de luxo, ela se sentia em êxtase de tanta alegria. Finalmente estava no lugar que merecia. Fez questão de que suas irmãs e mãe soubessem de tudo. Aliás, ela fez questão que a cidade toda soubesse. Ela era finalmente Karen Brown, pois tinha mudado o nome, e tinha tudo que sempre soube que merecia. Quando eles se casaram ela pensou em se divorciar, mas soube que caso se divorciasse só conseguiria metade da fortuna. Seria mais fácil apenas esperar que Quintino falecesse. Então, em um momento delirante, ela decidiu que iria adiantar a partida dele. Era comum ela ir à loja de produtos naturais, então Quintino não desconfiava de suas saídas. Porém, ela não comprava só produtos para manter o peso, ela comprava algumas ervas medicinais que, se não administradas corretamente, poderiam ser fatais. Era comum que os dois bebessem chá ao fim da tarde, isso já tinha virado uma tradição. No começo, Conceição odiava ter que passar aquele tempo com Quintino, mas, quando colocou seu plano em prática, ficou feliz por aquele momento acontecer todos os dias. Ela sempre batizava o chá dele com um pouco das ervas medicinais, e a intenção dela era envenená-lo aos poucos para não levantar suspeitas da polícia quando ele enfim falecesse. Ela mal via a hora de se livrar dele. Então, em um certo dia, quando estava na rua fazendo compras, recebeu uma ligação de que ele estava passando mal. Quando chegou em casa, porém, o encontrou com um jarro de flores na mão. Ela imediatamente reconheceu aquele jarro de flores, ele ficava na sala onde os dois tomavam chá. As flores estavam todas mortas. Quintino disse que há semanas o gosto do chá estava estranho e, como ele não queria chateá-la, ele jogava o líquido nas flores. Triste, ele olhou para as flores e depois para Conceição. Essas flores são como você, Karen. Uma beleza que esconde podridão. Agora na cadeia, presa por tentativa de homicídio, Conceição passa os dias sozinha. A não ser por vez ou outra em que um rato, que lembra muito o hamster morango, aparece para visitá-la. Você acredita que o que aconteceu com Conceição foi karma? O que acha que a mãe e irmãs dela deveriam ter feito sobre o seu comportamento? Você faria algo diferente? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.